Do livro Vinha de Luz, capítulo 176, de 180, O Caminho, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. O caminho. Eu sou o caminho. Jesus, João, capítulo 14, versículo 6. Há muita gente acreditando, ainda na Terra, que o cristianismo seja uma panaceia, como tantas, para a salvação das almas. Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. A decadência na carne, procura-se o aconchego dos templos. Veio a morte de pessoas amadas, ouve-se uma ou outra pregação que auxilie a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres, dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, à maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus é marchar em companhia dele. É aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Porque o trabalho construtivo, em todos os momentos da vida, é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Vinha de Luz. Hoje, com o título O Caminho, foi utilizada para esta lição esta passagem que foi dita por Jesus. Eu sou o caminho. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia, como tantas, para a salvação das almas. Emmanuel está afirmando que há muita gente acreditando que o cristianismo seja uma panaceia, isto é, um remédio que cura tudo, para que haja a salvação das almas. Continua dizendo que, para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz da fé
para as ocasiões de sofrimento irremediável. Ele diz que para essa casta, que é uma linhagem, uma classe, uma parte desses seguidores do Cristo, eles reservam a luz da fé para ocasiões que o sofrimento seja irremediável. Ele somente age naquele momento que ele está necessitando. E Emmanuel faz uma pergunta: a decadência na carne? Procura-se o aconchego dos templos. Em outras palavras, quando nós estamos já com idade avançada, aí é que nós vamos nos preocupar com a nossa evolução. E aí nós procuramos os templos já de forma decadente. Nesta outra parte, ele diz: veio a morte de pessoas amadas? Ouve-se uma ou outra pregação que auxilie a descida de lágrimas momentâneas. Nesta frase, ele diz que se houver uma perda de pessoas, a morte de pessoas amadas, ele ouve ali uma pregação de um pastor, ou de um espírita, ou de um padre, que auxilia ali naquela questão de lágrimas momentâneas que vão descer. Ele pergunta: há desastres? Dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Veja que essa pessoa que está nessa situação, vem um determinado desastre, ele dobra-se os joelhos, ou seja, ele vai orar alguns minutos e aí ele aguarda a intervenção celeste para resolver a questão. Da mesma forma, ele diz: usa-se a oração em momentos excepcionais, à maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele, em ocasiões de ferimento grave. Ele está dizendo que essas pessoas usa-se a oração somente em alguns momentos excepcionais. E ele utiliza a oração somente como se fosse uma pomada miraculosa, ou seja, uma pomada maravilhosa, mágica, que ali cura tudo. Esta pomada é aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave, ou seja, é somente naqueles momentos é que ele entra em oração. Emmanuel ainda continua dizendo que a maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Então vejam, essa maioria de estudantes do Evangelho se esqueceram de que o Mestre disse essa frase e que ele disse que ele era o caminho. Olha, o caminho significa segui-lo, para que possa estudar o seu Evangelho, praticar o seu Evangelho. É isto que é ser um cristão. Nesta outra parte, ele diz: não se compreende estrada sem proveito. E realmente, se ele disse que ele era a estrada, era para acompanhá-lo. Porque uma estrada que não passa ninguém, nasce matos, árvores e a estrada deixa de ser estrada. Emmanuel diz: abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor, ou seja, é um conteúdo para que nós possamos estudar e aplicar para que nós tenhamos uma vida melhor.
E ele diz: aceitar a tutela de Jesus é marchar em companhia dele, é aprender sempre e servir diariamente com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Ele diz, nesse trecho da lição, que aceitar a tutela de Jesus, que nós estamos aqui colocando como sendo cristãos, é marchar em companhia dele, é aprender a servir diariamente, é uma renovação incessante, é um trabalho construtivo em todos os momentos desta jornada sublime. É rumo ao conhecimento e da virtude. E ele continua dizendo que zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço é o transporte para regiões de economia paralítica. Se nós estamos caminhando sem estradas, mas em zonas sem estradas, como foi dito, não tem como nós intensificar o serviço. O transporte não existe. São regiões de economia paralítica. É um ermo, é um momento que nós estamos fazendo que não leva a nada. E ele conclui a lição. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Aqui ele arremata dizendo para nós, cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançar a legítima prosperidade espiritual, são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Ou seja, estamos paralisados. O Evangelho de Jesus, ele veio para que nós possamos estudá-lo diariamente, para que nós possamos vencer todos os obstáculos a cada dia, para que nós possamos triunfar, evoluir moralmente, espiritualmente e intelectualmente. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.